hoje, Bonito, basicamente, nós temos, falo Bonito, mas temos a região da Serra da Bodoquena, que é o município de Bodoquena, e o município de Jardim. Vocês, nesses 40 passeios, você tem perfis para todo o público. Então tem passeio mais família, tem passeio mais para pessoas que têm alguma dificuldadezinha em locomoção. Por exemplo, vários passeios daqui atendem, inclusive cadeirantes. Você pode fazer rapel com cadeirante, mergulho, você tem passeio de bote que eles fazem. A gente só tem um pouquinho de faixa etária, que em alguns passeios, por questão de segurança, tem que ter no mínimo 5 anos de idade. E idade máxima não existe. Por exemplo, nós terminamos de fazer o passeio do Lago Azul, já fiz passeio com pessoas de 89 anos, já teve deficientes visuais que fizeram o passeio, cada um curtindo da sua forma o passeio, né? Agora é muito difícil você falar idades. O que nós temos aqui são passeios basicamente de grutas, cachoeiras e flutuação. E nesses passeios, um passeio, por exemplo, de uma família, às vezes vem uma família de 4, 5 pessoas, a pessoa A gostou mais da flutuação, a pessoa B gostou mais da cachoeira. Então tem pessoas que gostam mais de interagir, tem pessoas que gostam mais de contemplar. E nós estamos bem próximos do Pantanal, que é um local lindo também para a contemplação. 140 quilômetros estamos no Pantanal. Foi atribuído ao Sr. Homero Antunes, que era o dono da fazenda. Até hoje, muitas pessoas não concordam do Sr. Homero ter sido descobridor, porque antes tinham índios na região. Mas no final, o que vale é preto no branco ou branco no preto, papel, documento. Em documento, 1940. 78 houve desapropriação, mas só em 1987 nós tivemos aqui a primeira expedição de mergulho lá dentro. E com isso eles foram entrando e enfiando a cabeça em todos os buracos que vinham na frente. Isso foi legal para nós porque com isso eles mapearam todo o salão. Na frente ali, naquela parte escura, o teto faz como se fosse uma ponta de uma flecha, atinge em torno de 40 metros na superfície de largura. E a maior profundidade, que não é a final, mas que tem cabo-guia, que é um dos mergulhadores usa para se orientar, o pessoal já chegou a 90 metros de profundidade. Nesse enfiar a cabeça aqui, enfiar a cabeça ali, eles foram encontrando curiosidades. No canto esquerdo do lago, numa profundidade de 15 a 25 metros, foi encontrado um pequeno cemitério de ossos. Nesse cemitériozinho de ossos foi catalogado 2 fósseis. Um fóssil de um bicho preguiça gigante, de quase 3 metros de altura, e um fóssil de um tigre dente de sabre. Esses 2 fósseis continuam até hoje lá dentro. Existe uma vontade de atirar? Sim. Mas hoje nem Bonito, nem Campo Grande, que é a nossa capital, tem uma estrutura para comportar esses fósseis. Então, se eles fossem hoje retirados daqui, teriam que ir para outro estado ou para outro país, provavelmente nunca mais voltariam, porque não é uma pesquisa que leva uma semana, né? Então, em contrapartida, normalmente os fósseis ficam no local de estudo. Tá? Quem sabe daqui a 2000 anos tem um museu em Bonito, vocês podem voltar, fazer a visita. Né? Além dos fósseis, foram encontrando fauna lá dentro. A primeira fauna, aquele crustáceozinho de 7 milímetros, que é o Potipara brasiliensis. Depois encontrou-se um outro crustáceo, 2,5 cm, que é o Megabogidiala azul, e também foi encontrado uma espécie de planária. A planária a gente viu, estudou muito, lembra de longe uma lesminha achatada, mas se você corta no meio, as 2 partes se separam e se regeneram. Aí viram 2 planárias. Toda a fauna lá dentro tem algo em comum. Toda a fauna é albina. Aquele branquinho puxando por rosa, sem visão, mas que tem científico trabalho para sua visão. Devido a essa fauna mais nobre, devido a essa água ser um afloramento do lençol, ou seja, não tem muita renovação, em 93 foi proibido a nós tocarmos no lago. Porque imagine hoje, 60 a 80 mil pessoas por ano tocando no lago, deixando resíduo de repelente, filtro, suor. Em vez de você vir aqui para ver um lago azul, você viria aqui para ver aquela nata que fica no final da piscina do clube, que ninguém mais quer entrar. Esse lago hoje tem uma temperatura média entre 17 a 21 graus, mas já foi notado temperaturas de até 14. Tá? Por ser um afloramento do lençol, ele pode subir ou descer conforme o lençol, o nível. Quando chove, não entra aqui a chuva, mas alimenta o rio subterrâneo, que por sua vez alimenta o lago. Na época do inverno, da seca, diminui o lençol freático, diminui o lago. Essa variação pode ir de 1 a 3 metros. Tá? Ali, pessoal, é um efeito de luz. A luz, ao entrar aqui, ela tem os seus tons, as cores. Quando chega lá embaixo, encontra uma rocha clara. Essa rocha clara lá embaixo vai trabalhar como espelho. Essa luz vai bater e voltar.
No que essa luz volta e encontra a água, devido à sua transparência e sua profundidade, ela fica um pouco mais densa. A nossa visão registra o azul por ter uma maior quantidade de ondas curtas contínuas. Na verdade, é o mesmo que ocorre numa piscina. Se você colocar uma lateral em fundo claro, subir na sacada, parece que a água da piscina está um pouco azul. Ou um exemplo melhor, que lindo está aquele céu lá fora hoje. Totalmente azul. Tudo refração da luz. Então, onde tem mais luz de fundo claro, nós vamos ver um lago azul. Onde não tem luz nenhuma, um lago preto. E onde existe luz, mas o fundo não é claro, vai puxar para o verde, como alguns rios que vocês vão visitar na região. O nosso turismo começou aqui nos anos 90, né, entre 92 e 93. Na verdade, graças à Gruta Lago Azul, que nós acabamos de conhecer, que era um passeio que era, no início, visitado por pessoas esporadicamente da região, que era uma propriedade ainda particular. Depois, o governo do estado, juntamente com o proprietário, entraram em comum acordo, porque ninguém sonhava que Bonito, em 78, fosse se transformar nessa potência que é hoje de ecoturismo, né? Então, para o proprietário, no início, ele tinha um grande problema. Ele tinha na cabeça dele um buraco, que não dava para plantar soja, não dava para criar gado, e o pessoal visitava e ele tinha medo, eu acho, de alguém acabar se machucando e ele acabar sendo responsabilizado, já que estava na área dele. Então ele foi vendido para o estado, desapropriado em 78, logo em seguida veio a ser tombada pelo IPHAN, hoje é patrimônio, mas com o tempo o governo também não tinha como fazer esse meio campo aí, então acharam necessidade de passar a gestão para o município. Hoje quem faz a gestão é o CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo. Como todos os passeios da região, hoje nós temos aproximadamente 40, é um passeio limitado, temos um número X de pessoas por dia, por grupo. Hoje todos os passeios, para ter essa operação, eles tiveram que fazer uma licença ambiental, um plano de manejo, um estudo de impacto ambiental. Então, hoje, como eu disse, são aproximadamente 40, desses 42 ou estão com o município, ou com o estado, né? E os outros são áreas particulares, onde o proprietário ele implanta toda a estrutura após aquele plano de manejo, licença ambiental, depois ele faz a gestão e, logicamente, ele acaba ficando com a maior parte da arrecadação, né? Hoje os passeios todos têm um valor tabelado, independente se for na agência A ou Z, os valores vão estar sempre iguais. O que pode dar um pouquinho de diferença na visita a Bonito é o transporte, se você vier com seu carro particular, pegar um transporte compartilhado ou locar um carro e ficar com transporte privativo.